Seguindo então com o nosso livro O Consolador, de Emmanuel, nós estamos na primeira parte, lembrando que é uma psicografia do Chico. O item que nós estamos estudando, Sociologia, e veremos a princípio a questão 67, mas conforme for o desenvolvimento a gente também finaliza com a questão número 68. Duas questões extremamente importantes, extremamente relevantes para o nosso contexto atual. Bom, na 67, lembrando que 67 e 68 são as duas últimas questões desse item Sociologia, né? Então, enquanto Kardec trabalhava, até analisando essa questão da sociologia, falando sobre a lei da sociedade, falando sobre a lei do trabalho, dentre outras, na verdade ele estava falando sobre a vida em comunidade e todos os desafios que surgem a partir do momento em que nós compartilhamos os nossos interesses e compartilhamos também as nossas ações, em que a ação de um indivíduo acaba depois influenciando na do outro. Aqui o que Emmanuel propõe para nós, né, o livro Consolador propõe para nós, é trazendo também uma visão do século XX, meados do século XX, décadas de 1930, 1940, e agora nós também trazemos para a nossa atualidade no século XXI. Então vamos lá. Eu trouxe para nós duas fontes para refletirmos, né? Essa questão 67, que fala do movimento feminista. Nós vamos pegar um capítulo de Nosso Lar e depois fazemos aqui as nossas reflexões. Então vamos lá. Bom dia, Didimar. Como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? Então, mais uma vez, nós lembramos que a visão que foi apresentada aqui no livro, que é apresentada aqui no livro, é a visão de quando da publicação do livro. Nós veremos aqui depois fazendo uma breve análise, né, sobre o contexto histórico em que foi publicado esse livro, e por isso as perguntas estão relacionadas com aquela época. E se nós analisarmos agora no século XXI, as nossas perguntas provavelmente seriam diferentes. Até porque também as experiências que nós vivemos são também bastante diferentes daquela época. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Mas muito bem, como interpretar o movimento feminista na atualidade da civilização? O homem e a mulher no instituto conjugal são como o cérebro e o coração no organismo doméstico. Tá? Então aqui, só para a gente poder compreender, Emmanuel tinha uma visão, quando ele publicou esse livro, uma visão bastante conservadora da estrutura social. Hoje, por exemplo, bom dia, abraço. Hoje, por exemplo, essa definição que ele traz para nós logo nesse primeiro parágrafo, ela já seria bastante criticada, né? Porque ele coloca o homem e a mulher, sendo o homem o cérebro e a mulher o coração. Ou seja, entenderíamos como sendo o homem a inteligência e a mulher os sentimentos. Então, dentro dessa visão, e era assim que era observado naquela época, a presença da mulher dentro do lar, envolvendo a sua família, cuidando dos interesses familiares, do esposo, dos filhos, era ali um exercício de sentimentos profundos. Enquanto o homem, sendo o mantenedor do lar, ele era o intelecto. No contexto atual que nós temos hoje, isso já não é assim. Nós temos homem e mulher dividindo, na verdade, não apenas homem e mulher, nós temos hoje um contexto em que casais, incluindo as questões de gênero, dividem suas tarefas, dividem suas responsabilidades e compromissos dentro do lar em pé de igualdade. Não mais com essa mesma divisão que se tinha antes. Nós que já temos uma certa experiência de vida, podemos nos lembrar da época dos nossos pais, dos nossos avós, quando nós éramos crianças, e lembrar que era efetivamente, minha avó, por exemplo, ela teve 11 filhos. Enquanto meu avô trabalhava, minha avó ficava cuidando de casa, quer dizer, 11 filhos. Então era bem aquela característica, isso nós falamos
né? Meu avô era de 1904 e minha avó era de 1910, então nós tínhamos ali aquele período de 1920, 1930, era aquele período em que as mulheres se casavam cedo, tinham muitos filhos e a obrigação delas era cuidar dos filhos enquanto os homens trabalhavam. Né? E naquela época, né, a gente lembra que eles moravam no interior aqui de São Paulo, lá na cidade de Barretos, e ali era interiorzão, né? Então era uma família muito simples, família muito humilde, que tinha que trabalhar bastante, né? Então, e não tinha entretenimentos, então a família que tinha muitos filhos era algo muito comum. E desses 11 filhos, 9 chegaram até aqui à idade bem adulta, né, com desencarnações recentes na família. Então minha mãe, mesma coisa, cuidava dos filhos, ainda ajudava trabalhando em casa, enquanto meu pai ia para a rua trabalhar. Então era a visão que nós tínhamos da estrutura familiar. Nós vemos propagandas, por exemplo, nos próprios Estados Unidos, quando nós temos aquela ideia do homem vestido de terno e gravata indo trabalhar, e a mulher toda preocupada com eletrodomésticos, com roupa, com costura, com moda, né, com revistas e tudo mais. Então era bem característico daquilo que nós tínhamos, né? Então esse primeiro item que é colocado aqui, a gente vê a visão que Emmanuel tinha, que era o pensamento daquela época na nossa sociedade, em que o homem realmente era o cérebro e a mulher era o coração. Mas a gente vai analisando e trazendo depois aqui as atualizações. Eu só trouxe esse ponto aqui para a gente poder entender exatamente aquilo que foi colocado dentro de um determinado contexto. Né? Vamos lá. Ambos são portadores de uma responsabilidade igual no sagrado colégio da família. E se a alma feminina sempre apresentou um coeficiente mais avançado de espiritualidade na vida, é que desde cedo o espírito masculino intoxicou as suas fontes da sua liberdade através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas em múltiplas experiências seculares. Então aqui está dizendo que, e hoje nós vemos isso com muita clareza, né? As mulheres são mais espiritualizadas. Chegamos até já a conversar, mostrando a quantidade de frequentadores de centros espíritas, ali fazendo uma separação pelo gênero, as mulheres estão em maioria, nas igrejas de um modo geral, católicas, evangélicas, né? Então, nessas, principalmente ocidentais, quando nós vamos já naquelas que são orientais, como é o caso, por exemplo, do Oriente Médio, da religião muçulmana, nós vemos ali uma presença masculina muito forte, exatamente porque essa sociedade é uma sociedade essencialmente patriarcal. Por isso a presença dos homens como protagonistas da religião e as mulheres frequentando separada dos homens, como nós vemos em alguns países, como no caso, por exemplo, do Irã, do Afeganistão e tudo mais, há uma separação clara de gêneros em que os homens são protagonistas e as mulheres trabalham ali como secundárias na importância dentro da sociedade. Então aqui nesse caso nós vamos perceber então que é colocado que as mulheres têm uma espiritualidade mais avançada. Mas isso não foi simplesmente por uma questão espontânea, foi por uma questão forçada, porque sendo submetidas ao jugo de uma sociedade patriarcal, as mulheres então, através dessa vivência introspectiva, vivendo os seus pensamentos, os seus sonhos, os seus desejos de uma forma quase que contida, dentro do seu próprio mundo íntimo, a espiritualidade se desenvolveu mais. Por isso é colocado para nós aqui, ó, porque desde cedo o espírito masculino intoxicou as fontes de sua liberdade, através de todos os abusos, prejudicando a sua posição moral no decurso das existências numerosas. Então, o desenvolvimento espiritual se deu como uma consequência do contexto na época. Do contexto em todas as gerações, na verdade, né? Então, a opressão fez com que as mulheres se desenvolvessem mais espiritualmente aqui, conforme Emmanuel traz para nós. E nós vemos uma lógica nessa observação, né? E depois aqui, finalizando. A ideologia feminista dos tempos modernos, nós veremos isso daqui a pouco, porém, com as diversas bandeiras políticas e sociais, pode ser um veneno para a mulher desavisada de seus
grandes deveres espirituais na face da Terra. Se existe um feminismo legítimo, esse deve ser o da reeducação da mulher para o lar, nunca para uma ação contraproducente fora dele. É que os problemas femininos não poderão ser solucionados pelos códigos do homem, mas somente à luz generosa e divina do Evangelho. Então aqui Emmanuel mais uma vez traz esse reforço de que as mulheres têm esse compromisso de a responsabilidade no lar, enquanto os homens atuam como mantenedores, e aquele feminismo que acontecia naquela época era, na verdade, ali contraproducente, poderia até ser ali um veneno para essa mulher desavisada, porque ela seria então contaminada por essas ideias de expansionismo dos seus desejos, das suas intenções, negligenciando os compromissos com a família. Então, para reforçar isso tudo, eu trouxe para vocês aqui um trecho do que nós tínhamos estudado quando estávamos na coleção Vida, no Mundo Espiritual, de André Luiz, e assim que surgiu esse comentário, essa passagem, eu até comentei com vocês na época, falei, observem o entendimento daquela época, que era exatamente o período em que o livro foi publicado também, final de 1939, começo de 1940, período da Segunda Guerra Mundial, que é exatamente o mesmo período em que nós estamos aqui agora estudando do livro O Consolador, cujo pensamento também vem daquela época, influenciado pela cultura daquela época. Então vamos lá, eu vou pegar para vocês aqui, o capítulo número 20, Noções de Lar. Na hora que eu li essa parte de Emmanuel, na hora me veio, falei, nós estudamos sobre isso em nosso lar. Aí eu corri aqui, fiz uma pesquisa, encontrei o capítulo e encontrei a passagem para a gente poder entender um pouquinho melhor. Então vamos lá. Tá, pessoal, me dá só um ok na área de texto, só para confirmar se está tudo em ordem. Por favor, obrigado. Vamos lá então, ó. Noções de lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, lembra a dona Laura, que era mãe de Lísias, né? Perguntei curioso, desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender a esferas mais altas. Lembrando, né, que ela fala almas femininas, naturalmente nós estamos falando aqui das almas com personalidade feminina, né? Já que, só para a gente poder reforçar, os espíritos nos instruem, né, lá no livro dos espíritos, falando que o espírito não tem sexo. Mas aqui nós falamos de personalidade. E nós temos espíritos no mundo espiritual que, adotando personalidades pelas influências, pelas reencarnações em si, mantém essa personalidade no mundo espiritual. Né? Então, de uma forma muito próxima daquilo que nós vivemos aqui no mundo físico. Então, influenciado pela reencarnação e pelas ideias que desenvolveu durante essas experiências terrenas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou. O lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar o nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. E ela então, o orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela,
fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto das linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. Observe então aqui a separação, né? O homem atuando pelo intelecto no progresso comum e as mulheres vinculadas espiritualmente ao mundo espiritual, trazendo os valores e os sentimentos mais nobres. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É o templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes de corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Lembre aqui, vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que, a rigor, o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia, vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar, nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhinhos, o homem excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade no trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida terrena. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, retrucou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocabulários breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas operando em rumos opostos. Tudo isso é pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo?
replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Então aqui ela faz uma lembrança que nós podemos também entender como sendo da atualidade, colocando exatamente isso. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, no sentido de espíritos amigos, espíritos afins, né? Reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. Joana já tinha falado sobre isso, né? Que o lar é um ambiente de reencontro de espíritos devedores do passado, né? E segue. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados, sob algemas. Agora vem aqui o trecho que eu queria trazer para vocês do contexto cultural da época. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária e irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. E aqui então vocês percebam que já vai exatamente ao encontro daquilo que Emmanuel fala do veneno do feminismo contra as mulheres desavisadas, né? E aqui ela fala sobre o movimento coevo do feminismo desesperado. Então aqui claro que a gente vai considerar esse feminino desesperado como sendo, né, aquela rebeldia, né, da mulher por conquistar espaços independente das consequências. E aqui é assim que ela chama essa passagem, né? Então constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Agora, prestem atenção. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres: a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se no rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio. Depois aqui então ele vai, só para finalizar o capítulo, não pude deixar de sorrir ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio lhe confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser a minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a locutora por alguns momentos, quando me perdia em vastas considerações. Então a gente viu aqui, de uma forma bem clara, né, qual era a ideia que se tinha da época. Né? Então, a mulher enfermagem, a mulher educadora, a mulher indústria do fio, ou seja, costura,
jamais disputando espaço com os homens em escritórios e gabinetes. Né? Por isso Emmanuel, então, ele traz essa visão, lembrando, né, que os comentários e essa ilustração que eu trago para vocês não é de forma alguma, né, uma crítica àquilo que os espíritos trazem, mas é muito importante a gente lembrar que o pensamento no mundo espiritual, especialmente dentro dessas comunidades muito próximas da Terra, tem um pensamento muito semelhante daquilo que existe no mundo físico. E há necessidade, a partir da evolução dos nossos pensamentos, do nosso entendimento, dos nossos valores, de encontrarmos esse equilíbrio entre o desenvolvimento espiritual e o desenvolvimento material. Nesse caso, o desenvolvimento intelectual, né? Ou melhor, então, material não, intelectual e espiritual. E nós estamos nessa busca, que não é algo que vem no manual dizendo para nós, olha, vocês devem fazer assim. Nós temos que encontrar esse equilíbrio através do trabalho coletivo, através da colaboração, através do compartilhamento de ideias, de valores, de conquistas, para podermos encontrar, então, esse meio termo entre as nossas reais necessidades e os nossos desejos. Muito bem. A partir dessa visão, então, eu trouxe para vocês aqui um texto muito interessante, produzido aqui, né, por uma reflexão que eu fiz aqui com uma das nossas IAs, e é bem interessante da gente analisar cada parte desse texto. Então vamos a ele aqui para a gente poder refletir. Então assim, pedi para fazer uma análise, pedi para trazer um contexto histórico, para a gente poder analisar, e a gente vai fazendo comentários a respeito disso também. Então vamos lá, só um instantinho, pronto. Essa resposta do espírito Emmanuel no livro aborda o movimento feminista de forma bem equilibrada, mas com uma visão conservadora e espiritualista. Ele compara o homem e a mulher no casamento como cérebro e coração no lar, enfatizando que ambos têm responsabilidades iguais na família. Isso sugere uma complementariedade. Complementaridade, não uma hierarquia rígida, o que é positivo para o contexto da época. Então ele não fala que a mulher deve ser submissa, mas que cada um deve cumprir com suas responsabilidades. Ele reconhece que as mulheres historicamente mostraram mais espiritualidade, mas atribui isso a abusos masculinos que intoxicaram a liberdade delas ao longo de encarnações. Ideia tipicamente espírita, ligada à reencarnação e ao karma. Agora a crítica vem forte, diz aqui a Yana, é muito interessante. O feminismo moderno da época é visto como potencial veneno se levar a mulher para longe dos deveres espirituais como o foco do lar. Emmanuel defende um feminismo legítimo que reeduque a mulher para o ambiente doméstico, resolvendo problemas não por leis humanas, mas pelo Evangelho de Jesus. É uma defesa da igualdade moral e espiritual, mas com ênfase no papel tradicional da mulher na família, priorizando a harmonia divina sobre bandeiras políticas ou sociais radicais. Então, priorizando a harmonia divina do que se preocupar com questões políticas ou radicais. O progresso vem da educação da alma, não só de reformas externas. Isso reflete valores, naturalmente, de uma sociedade patriarcal, onde o lar era o centro da vida feminina. Vamos trazer aqui agora para nós, então, um entendimento sobre o contexto histórico dessa visão que se tinha naquela época. Então aqui, o livro Consolador foi psicografado por Chico Xavier em 1940, durante sessões no Grupo Espírita Luiz Gonzaga em Pedro Leopoldo, e publicado em 1941 pela Federação Espírita Brasileira. É uma obra em formato de perguntas e respostas, organizada em 3 partes, ciência, filosofia e religião, para esclarecer o Espiritismo como o Consolador prometido por Jesus. Em 1941, vamos então aqui ao contexto histórico, né? Porque é fundamental, é muito interessante, a gente já até teve uma crítica sobre isso, eu acho que o Brás lembra disso, né, Brás? Que um colega frequentava aqui a nossa sala, e aí então eu falava bastante sobre questões de história
comparado com o Espiritismo. Depois ele fez um comentário num outro grupo de estudos, exatamente porque a gente se preocupava muito em falar de história. Só que nós não podemos deixar de falar do pensamento daqueles que participaram, sejam espíritos desencarnados, sejam eles encarnados, dentro de um contexto histórico, da influência cultural, do pensamento dominante naquela época. Tudo isso está diretamente relacionado, porque lembra que a doutrina espírita é progressista. Então ela sempre tem uma tendência a se desenvolver, a evoluir, conforme, é dito inclusive lá no livro A Gênese, que o Evangelho segundo o Espiritismo, que caminhando para a par com a ciência, o Espiritismo sempre vai ser progressista. Ele sempre vai ter uma visão além do seu tempo, porque ele não fica estagnado nas bases de quando foi lançada lá no século XIX. Então nós temos os valores, nós temos o entendimento, a filosofia de um modo geral, de acordo com aquilo que é a cultura da época, e até mesmo espiritualmente a tendência é fazer essa transformação. Nós inclusive estudamos dentro aqui do próprio livro Consolador, aquela visão do Consolador não, lá do livro dos Espíritos, estudando sobre os processos, eu comentei com vocês sobre 2 pontos de mudança de pensamento de Kardec a partir daquilo que foi dito pelos Espíritos. O dos processos nós confirmamos depois, lá na Revista Espírita, de 1863, falando sobre que os processos de fato existiam, diferentemente do que os espíritos tinham dito, que aquela ideia de possessão nada mais era do que uma variação da subjugação. Mas o outro ponto que eu trouxe para vocês também foi que na primeira edição do Livro dos Espíritos, de 1857, os espíritos tinham dito para Kardec que todos os seres humanos, espíritos humanos, foram criados à parte das demais criaturas do reino animal. E aí então, 57, em 59 Darwin lança A Evolução das Espécies, em 1860 Kardec lança uma segunda edição, fazendo uma revisão daquilo que os espíritos disseram, reconhecendo agora que o espírito humano nada mais é do que uma evolução do princípio inteligente animal. Então a gente vê esse viés progressista sempre procurando trazer essas transformações. Se nós temos uma visão científica, fundamental, Brás, não somente importante, mas eu considero fundamental. Mas isso não apenas dentro desse viés científico, mas também filosófico. Na parte nós temos, claro, instruções que os espíritos trazem a respeito do mundo espiritual, das bases da doutrina espírita, que trata, por exemplo, da imortalidade, da reencarnação, das influências, da comunicabilidade, tudo isso é um ponto pacífico. Cabe a nós desenvolvermos o entendimento dessas questões. Agora, quando se trata de filosofia e se trata de ciência, tudo isso vai sendo transformado. A própria filosofia, que nada mais é do que a arte de pensar, a arte de refletir sobre determinadas ideias, elas vão também se transformando com o passar do tempo. E quando aqui então, Então, quando nós temos aqui a parte de sociologia, que é um tema muito interessante que aborda a vida em sociedade a partir da visão espírita, ainda assim nós temos tanto os encarnados como os desencarnados trazendo o seu ponto de vista de acordo com as influências morais que receberam. A gente lembra, por exemplo, que Emmanuel, que me perdoe que qualquer comentário inoportuno, mas Emmanuel, ele tinha uma visão religiosa muito forte, assim como Joana de Ângeles, porque isso faz parte da sua história. Nós estamos vivendo naquela época da década de 1930 a 40, em que a cultura influenciava o mundo físico e o mundo espiritual, e hoje nós vivemos numa época quase um século depois. Então tudo muito diferente, assim como Paulo de Tarso, na sua época, se nós pegarmos ali as suas cartas, ele vai dizer que as mulheres têm que ser obedientes e que os homens têm que ser generosos com seus servos. Olha só, servos, obediência da mulher, Paulo de Tarso dizia isso nas suas cartas. Então em cada época nós vamos tendo uma visão. Hoje nós temos outra, não falamos se é melhor, não falamos se é pior, falamos apenas que ela é diferente e que ela foi passando por transformações. Então vamos lá.
Seguindo aqui com as nossas reflexões. O texto segue dizendo para nós assim então. Em 1941, o Brasil vivia a Era Vargas, um período autoritário e conservador, com forte influência católica e patriarcal. As mulheres tinham conquistado o voto em 1932, graças a ativistas como Berta Lutz e a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Mas isso era recente e limitado. Olha só então, hein? As mulheres tinham acabado de conquistar o direito a ter voto, a votar, a participar da democracia do país. Muitas ainda lutavam por direitos básicos como educação e trabalho igualitário. As mulheres queriam trabalhar. Faculdade, então, era uma coisa assim que, dependendo do curso que se fazia, como, por exemplo, direito, medicina, engenharia, era algo quase que impensável para as mulheres. Mulheres eram para fazer magistério, mulheres ou qualquer curso do magistério, né, como letras, matemática ou pedagogia, por exemplo, ou trabalhar como enfermagem. Ana Nery que o diz, né? Ana Nery, um espírito que é marcante na história do Brasil e que ela trabalhou nessa parte da enfermagem durante o período de guerra, porque as mulheres não ocupavam o papel de médicos. Voltando um pouco no tempo, nós vamos encontrar ali final do século XIX, começo do século XX, Marie Curie, por exemplo, que foi aquela grande física, né, foi ali laureada pelo Prêmio Nobel, e ela teve grandes descobertas dentro da física nuclear, que era uma coisa absolutamente fora do padrão. Porque não se falava disso, mulheres não tinham esse direito de interferir na ciência, e ela vai lá e traz dois novos elementos químicos e todo o conhecimento sobre a radioatividade. Então aqui nós falamos, enquanto tem essas grandes conquistas, nós vemos que numa sociedade como a nossa, as mulheres estavam lutando por pequenas conquistas, que era simplesmente o direito a estudar e o direito a trabalhar. Mas vamos lá, seguindo. Globalmente, estávamos na primeira onda do feminismo, século XIX, até ali por volta, né, de 1930, focada em sufrágio, quer dizer, liberdades plenas e direitos legais. Mas na década de 1940, o mundo estava em guerra, Segunda Guerra Mundial, e as mulheres entravam no mercado de trabalho para substituir os homens nos frontes, o que acelerou o debate sobre os papéis de gênero. E aqui tem uma parte que é muito interessante. Algo que esboçou algum tipo de transformação no começo do século XX, quando nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. Mas isso em especial na Segunda Guerra Mundial. O que a guerra tem a ver com isso? A guerra, ela era, e ainda é, mas muito mais naquela época, essencialmente lutada por homens. E as mulheres, até aquele período, elas tinham aquela função de ocupar posições dentro do lar. Mãe de família, cuidados da harmonia doméstica para que o homem pudesse trabalhar. E aí então os homens vão para a guerra. Há a necessidade de um esforço de guerra para a produção de roupas, produção de armamentos, de equipamentos diversos. Com os homens na guerra, quem faria isso? As mulheres. Elas começaram então a ir para fábricas, trabalhar para produzir esse equipamento, esse material, para os homens combaterem lá nos teatros, né, nos devidos teatros de guerra na Europa e na Ásia. Aí então, a gente vai antecipar um pouquinho mais, aí a guerra acaba. Os homens começam a voltar para casa. Aqueles que foram sobreviventes, depois de tantos ali que, principalmente nos Estados Unidos, né, e países da América Latina, mas principalmente Estados Unidos, onde muitos foram para lá e já tinha aquela cultura de guerra, e também tinha esse padrão de vida, né? Para quem gosta, para quem se lembra, né? Ginny é um gênio, ou então A Feiticeira, ou O Papai Sabe Tudo, que são aquelas séries, né, das décadas de 1950, 1960, lembra bem o papel da mulher, né? Sempre recatada, sempre comportada, cuidando do lar, enquanto o marido vai trabalhar fora. E aí então a guerra acaba, os homens começam a voltar para casa. E voltando para casa, eles começam a ocupar posições nas fábricas. E aí eles vão dizer para mulheres, obrigado pelo que vocês fizeram, pode voltar para o fogão, porque agora nós chegamos. As mulheres levantaram o dedo e falaram negativo. Agora quem manda aqui somos nós. E os homens falaram, não, nós que mandamos aqui.
começa então aquele conflito entre o movimento feminista e o movimento, eu não vou dizer machista, né, mas patriarcal em especial. Então nós começamos a ver esse conflito porque as mulheres naquela época tiveram a oportunidade de conquistar o seu espaço nas indústrias, no comércio, na sociedade fora do lar. E pegando esse gosto e mostrando o seu potencial, elas já não queriam mais ficar restritas a isso. E a partir dali vieram outras ondas de feminismo, muitas vezes até, como aconteceu na década de 60, um dos grandes símbolos que nós vemos, as mulheres queimando sutiãs, lá nos Estados Unidos, mostrando que elas tinham liberdade sexual, principalmente quando surgiu o pílula anticoncepcional, em que elas diziam que elas tinham liberdade plena de lidar com o seu corpo, lidar com os seus desejos, o tema do aborto começou a surgir. Então tudo isso dentro desse contexto de guerra, por isso que é importante a gente trazer essas ilustrações para perceber que houve uma mudança meio que forçada, mas que ao mesmo tempo forçada por trazer as mulheres para essas atividades e depois forçada tentando fazer elas voltarem, que foi aí que foi essa grande negação. E ali então começou um outro movimento. Então vamos em frente, para a gente poder compreender todo esse contexto que vem acontecendo daquele período para cá. E segue o seguinte para nós então. Então, como eu dizia aqui para vocês, globalmente estávamos na primeira onda do feminismo, que era até a década de 1920, 20 a 30 ali mais ou menos, né, a partir do século XIX, focada em sufrágio e direitos legais, mas na década de 40 o mundo estava em guerra, e as mulheres entravam no mercado de trabalho para substituir os homens nos frontes, o que acelerou debates sobre papéis de gênero. No Espiritismo, Kardec já defendia a igualdade de almas, sem sexo no espírito, mas Emmanuel aqui ecoa uma visão mais tradicional, influenciada pelo conservadorismo brasileiro e cristão, onde o feminismo era visto como uma ameaça à família se fosse político demais. Era uma época em que o movimento feminista ainda era incipiente no Brasil, mais focado em direitos civis do que em revoluções sociais radicais. E trazendo para nós agora aqui uma visão mais atualizada para vermos se na década de 1940 nós tínhamos aquele entendimento, o que nós vemos hoje no século XXI? Vamos lá. Na segunda década, já na terceira década do século XXI. Avançando para o hoje, estamos em 2025 e o feminismo evoluiu muito desde 1941. Passamos por ondas que expandiram o debate para além do lar e da família, incorporando interseccionalidade. Essa interseccionalidade, nós falamos de interseção entre temas dentro da sociedade. Então, se antes se discutia classe social, raça e orientação sexual, nós entramos também agora com identidade de gênero, liberdade feminista, tudo isso agora sendo debatido ao mesmo tempo. A segunda onda, que foi aquela que eu comentei com vocês, né, sobre sutiãs queimados e tudo mais, e anticoncepcional sendo lançado também. Isso foi entre 1960 e 1980, ali, né, nos anos de 60, 70 e 80. Aqui nós já pegamos, né, na maioria de nós aqui já estávamos jovens naquela época, né? Éramos tão jovens, né, como lembra Renato Russo. Somos tão jovens, né, então éramos nessa época. A segunda onda lutou por direitos reprodutivos, aqui já entra o aborto, igualdade no trabalho e contra a discriminação, com ícones como Simone de Beauvoir e Betty Friedan, questionando a mística feminina do lar exclusivo. A terceira onda, de 1990 em diante, trouxe diversidade, combatendo racismo e homofobia dentro do feminismo, e vendo gênero como construção social. Agora, na quarta onda, desde os anos de 2010, as redes sociais alimentam tudo. Tem aquele movimento, né, o hashtag MeToo, quer dizer, eu também, falando dos direitos das mulheres, expôs assédio globalmente. E Ni Una Menos, né, uma
um movimento que surgiu na Argentina, luta contra a violência na América Latina e há foco em inclusão de mulheres trans, não binárias e de minorias. Então aqui nós já começamos a entrar dentro daquela interseccionalidade as questões de gênero, que também hoje nós estamos no auge do debate sobre isso. Quais são os direitos, até onde vão esses direitos, quem aceita, quem não aceita, quem procura ali trabalhar em prol, enfim, lutas diversas nesse sentido. E mais uma vez também aqui nós não questionamos se é certo ou se é errado, apenas vemos isso acontecer, né? No Brasil e no mundo, conquistas incluem leis como Maria da Penha, que foi promulgada em 2006 contra a violência doméstica, e isso a gente tem visto, inclusive, que na atualidade nós temos tido por volta de 1.700 casos de violência doméstica desde o início do ano aqui no Brasil. Uma coisa assim, fora de qualquer lógica, né? A mesma coisa, exatamente, Brás, né? Então a gente percebe que quando nós vemos esse tipo de movimento na sociedade, nós vemos isso sendo refletido na arte, na ciência e em várias outras áreas da nossa sociedade. Então nós temos músicas que mostram muito forte o feminismo. Aquele, lembra de Valdir Soriano, aquela coisa do machão e tudo mais, né? Então, o Odair José falando do pare de tomar a pílula. Então isso é reflexo, né? Bem legal, Brasil. Isso é reflexo exatamente da sociedade, influenciando a vida em sociedade, influenciando a nossa cultura. Então, seguindo. Então, no Brasil e no mundo, conquistas incluem leis como Maria da Penha, de 2006, contra a violência doméstica, avanços em igualdade salarial, ainda incompleta, quer dizer, esse debate ainda vem acontecendo, e a maior representatividade política. E aí fala que pense em líderes como Angela Merkel, né, que foi ali a chanceler alemã, Jacinta Ardern e tudo mais. Vai com Deus, Marli. Mas desafios persistem. Desigualdade salarial, mulheres ganham em média menos, violência de gênero, feminicídios altos no Brasil, o backlash conservador ameaçando direitos reprodutivos como o aborto. O feminismo atual é mais global e interseccional, adaptando-se a contextos sociais na Ásia e África, por enquanto, e culturais. Na Ásia e na África, por enquanto, foca na educação e contra a mutilação genital, né, que nós lembramos disso, daquele caso em que países que são radicalmente islâmicos, né, acabam vendo que a liberdade sexual da mulher é uma afronta contra os valores da religião. E, portanto, essa mutilação genital visa exatamente ali, né, pais que determinam isso para as filhas, para que elas não sintam prazer na relação sexual. Então, algo assim também absurdo de se ver. Tivemos, inclusive, uma modelo africana que surgiu na mídia, trazendo essa questão que ela própria também foi mutilada durante a sua infância, né? E ela foi para a Europa, e ali na Europa ela levantou esse movimento, né? Nós tivemos ali a Malala também, né, que lá no Afeganistão, que levou um tiro, porque estava levando, ele quase foi assassinada, né, pelo Talibã, pelo fato de lutar pelos direitos das meninas de estudarem naquele país, e tantas outras situações que nós vamos encontrando. Então, comparando aqui com aquilo que Emmanuel apresenta para nós, nós temos hoje que esse feminismo ele vai além do lar, né? Ele procura fazer com que a mulher, assim como o homem também, enquanto a mulher ela tende a expandir a sua vida além do lar, o homem é chamado a colaborar, contribuir também com o desenvolvimento da família. E não apenas atribuindo à mulher essa função, mas o homem agora é chamado de volta ao lar para dividir ali as suas tarefas e atribuições que ele tem no seu trabalho para dentro do lar. E a mulher buscando essa liberdade além do lar também para conquistar o seu espaço de trabalho, de formação e tudo mais. Então nós temos aqui o equilíbrio, né, o desafio hoje que nós vivemos, que não é uma questão também fechada, mas temos aqui então a necessidade de equilibrar a família com carreira, com direitos diversos, com espiritualidade, né? Então, e nesse caso o Evangelho se torna para nós um aliado, e não aquela imposição
de obrigar a mulher a apenas se espiritualizar dentro do lar, como nós vimos aqui na passagem de Emmanuel e na passagem também de André Luiz, lá em Nosso Lar, né, com a dona Laura, né, utilizando o Evangelho exatamente com esse espírito de igualdade e de fraternidade. Então, esse espiritismo atual que nós temos hoje reforça muito mais essa igualdade, como Kardec na sua época trouxe para nós a lei de igualdade, né, lá no Livro dos Espíritos, que fala para nós exatamente sobre essa necessidade de olharmos o nosso mundo dentro dessa igualdade, mas ainda enfrentando muitos desafios em diversos campos. Porque se nós temos hoje essa polarização da política no nosso país, no nosso mundo, né, onde nós temos ali ideologias que estão impondo o seu ponto de vista, seja de um lado, seja do outro, mas quanto mais polarizado, mais dividido nós vamos encontrar o mundo. E vivendo essa divisão toda, nós veremos um contexto muito parecido com o que aconteceu na França no final do século XIX, quando o espiritismo pós-Kardec procurava ainda se desenvolver, procurando ali outras referências para continuar o trabalho de Kardec depois da desencarnação dele em 1869, mas a França vivendo, né, a bela época, né, a Belle Époque, com toda aquele desenvolvimento artístico, aquele desenvolvimento tecnológico, trazendo para as pessoas um grande deslumbramento com todas essas novidades, e em seguida batendo a Primeira Guerra Mundial, fazendo com que o espiritismo, então, essa busca de espiritualidade, perdesse completamente a sua importância. Porque, segundo a visão da época, havia questões muito mais relevantes e importantes do que ficar pesquisando sobre o mundo espiritual. Na atualidade, nós voltamos para isso ainda hoje. Temos essas mesmas questões de polarização, de tecnologia cada vez mais desenvolvida que nós temos, né? Buscas espaciais, inteligência artificial, telecomunicações, engenharia genética e outros temas diversos, redes sociais promovendo debates muito intensos, em que as pessoas se sentem completamente livres para emitir as suas opiniões, e enquanto isso, embora envolvidos nesse grande teatro com todos esses estímulos, não tira de nós a necessidade de espiritualização. E a pergunta é, como nós vamos fazer isso exatamente? Como nós vamos trabalhar com essas questões, tendo esses estímulos externos e a necessidade interna de nós nos espiritualizarmos? Como é que nós vamos fazer isso? Felizmente, estudando a doutrina espírita hoje, nós trazemos esse assunto para o debate, para observarmos exatamente isso, de entendermos que a nossa reencarnação, porque a partir do momento em que nós nos fixamos nesse entendimento, de que a reencarnação é uma realidade, e que nós estamos aqui, dentro desse processo reencarnatório, vivendo experiências extremamente graves, porque elas são relevantes e importantes para a nossa evolução, e para que nós também não negligenciemos essa oportunidade de estarmos aqui. Ou seja, é o Espiritismo nos chamando a atenção, dizendo, vocês estão encarnados, estão vivendo tudo isso que está acontecendo, mas não percam o foco. Não deixem de se valorizar como espíritos que são. E é assim que nós temos que nos ver, é assim que nós temos que nos entender também. Então é isso, meus amigos, trazendo para vocês então um pouco dessas reflexões, né? Pois ainda tem isso, né, Braz? Ainda tem essa sexualização da tecnologia, né? Eu lembro de... Eu assisto bastante, né, esses canais que trazem atualização sobre tecnologia, e a gente tem visto nessa parte de inteligência artificial perfis masculino e feminino para que as pessoas escolham com quem quer conversar. E indo para essa parte de robótica agora, com o desenvolvimento desses robozinhos cada vez mais bonitos e tal, é muito interessante a gente perceber, Brás, principalmente em empresas orientais, chinesas e japonesas, a sexualização dos robôs. Porque não é apenas você pegar um robozinho. Eles pegam o robô e colocam aquele corpo todo torneado, com toda aqueles decotes e roupas, cabelos, batom nos robôs, para que o robô seja ali um objeto de provocação, e não sendo ali uma máquina utilitária para as necessidades do cotidiano. E é impressionante como eles são abusados. Você olha assim e fala assim, nossa, olha que coisa absurda isso.
com aquela pele de silicone, uma coisa assim assustadora. De perceber que até nem as máquinas escapam disso, dessa sexualização que nós estamos vivendo no mundo atual. Então, por isso, então, nos chama a atenção sempre para que não desviemos a nossa atenção para essa responsabilidade que nós temos perante nós mesmos e perante a nossa participação na sociedade de ajudar na transformação do nosso mundo. É um desafio muito grande porque hoje a nossa sociedade está extremamente provocativa, está extremamente estimulante no sentido de trazer para nós ilusões e fantasias, e isso certamente ali é um prato cheio para nos tirar desse caminho, né, de espiritualidade, de espiritualização que todos nós estamos buscando. Então é isso, meus amigos, exatamente, é essa ilusão, Brás. Pessoas se casando com bonecos lá na Ásia. Olha só, cerimônias de casamento e tudo mais, são coisas malucas que nós estamos vivendo, né? E como a gente viu, né, com essas estatísticas atuais, mostrando que o nosso mundo hoje vem se tornando mais ortodoxo dentro das religiões, ao mesmo tempo em que ela se torna mais desequilibrada socialmente. E a doutrina espírita, infelizmente, teve ali uma pequena perda de espaço nesse sentido, né, de trazer esse entendimento sobre a nossa realidade. Então é um trabalho ainda muito longo. E há ali algum entendimento de que nós teremos ainda pelo menos 200, 300 anos para mudar esse pensamento, né, dentro da ideia do feminismo de que nós tratamos hoje, para trazer para nós um entendimento de equilíbrio, de igualdade e também de espiritualidade. Vamos ver, né? Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje, esperando que essas reflexões, né, tenham sido interessantes, tenham sido ilustrativas para olharmos, né, então, não apenas aquilo que a doutrina espírita tem para dizer, mas aquilo que os espíritas também estão dizendo dentro de cada da sua época, sejam eles espíritas encarnados, sejam eles espíritas desencarnados. Né, que até mesmo os espíritos estão ali vivendo dentro da sua cultura, como nós vimos aqui nessas obras, né, nessas citações. Então é isso, meus amigos. Fechando por aqui o nosso estudo de hoje, lembrando que o próximo é a última questão, não menos interessante, que também provavelmente aqui nós vamos conseguir desenvolver essa questão num único estudo, porque fala sobre a ideia do ter para ser alguma coisa, de consumir, do valor da matéria na felicidade dos homens. Quer dizer, isso tudo também aí poderíamos ter ali muito e muito tempo para poder falar sobre isso. Vou tentar trazer aqui material para nos ajudar, né, no desenvolvimento desse raciocínio. Né? E que bom que vocês gostaram. Então é isso, gente. Fechando por aqui o nosso trabalho de hoje. Né? E vocês, mulheres, principalmente, vocês devem estar se vendo, né, nessa história toda. Tudo aquilo que vocês já viveram, tudo aquilo que vocês já experimentaram, quais foram as conquistas, quais foram as frustrações,